Eu nunca acreditei nessas bobagens de assombração. Sempre fui cético, prático, racional até demais. Mas naquela noite, algo em mim se partiu. Tinha acabado de ser contratado por uma multinacional. Era uma chance que eu lutei muito para conseguir. Eu queria mostrar serviço, subir rápido, provar meu valor. Era uma sexta-feira. Meus colegas saíram por volta das 7 da noite. Antes de ir, um deles fez uma piada esquisita. Cuidado aí, viu? Dizem que tem coisa estranha andando por esse andar. Eu vi. Ele não. Não tô brincando. Nem o segurança sobe aqui depois das 8. De tão sério que o negócio é. Ignorei. A assombração era coisa de filme e mente cansada. As horas foram passando. Só o som abafado do ar-condicionado e o ocasional gotejar do bebedouro quebravam o silêncio. A sala estava na penumbra, iluminada apenas pela... Foi então que ouvi um murmúrio, baixo, arrastado, como se alguém sussurrasse palavras num idioma que eu não entendia. Em seguida, passos arrastados. As luzes automáticas do corredor acenderam sozinhas, uma a uma. Mas não havia ninguém. Pensei em tudo. Defeito nas lâmpadas, som vindo da ventilação, alguém nos andares de cima. Me convenci de que não era nada. Eu estava cansado. Só isso. Foi quando a porta automática da sala se abriu. Levantei os olhos, esperei. Nada. Voltei ao trabalho, mas um arrepio percorreu toda a minha espinha. Senti, com uma clareza cruel, que havia alguém me observando. Relutante, olhei para trás. Nada. As luzes do corredor começaram a piscar, rápidas, frenéticas, e entre os flashes, por um breve segundo, eu vi uma silhueta, olhos arregalados, um sorriso terrível, longe demais para ser real, mas perto demais para ser seguro. Tomei um susto tão grande que caí da cadeira. Peguei o telefone, mãos trêmulas, e liguei para a recepção. Tem alguém aqui no 6º andar, eu não tô sozinho. Do outro lado, silêncio. E então, a voz grave do segurança. Ninguém te avisou para não ficar aí até tarde? Dava para sentir o medo na voz dele. Por favor, insisti, venha até aqui. Hesitante, ele concordou. Enquanto eu aguardava, a coisa continuava ali, parada, olhando. Peguei minha mochila, vesti o casaco, fiquei de prontidão, pronto para fugir. Foi nesse instante que as luzes se apagaram e algo gelado tocou minha nuca. Um sopro, frio, quase como uma respiração. Meu corpo inteiro travou. O silêncio pesava como concreto. Queria correr, gritar, mas era como se uma força invisível me mantivesse ali. Então, uma voz sussurrou ao meu ouvido. Você não deveria estar aqui. Girei o corpo num impulso, tropecei, bati contra uma mesa. A luz piscou só uma vez e naquele clarão eu vi. Ela estava ali, alta, deformada, a pele acinzentada e esticada, os olhos vazios, fundos demais, como buracos sem fundo. Mas era a boca. Oh Deus, aquela boca. Larga, aberta demais, dentes podres e rachados, um sorriso que não era humano. Ela inclinou a cabeça. Então, sorriu mais ainda. Girei o corpo num impulso, tropecei, bati contra uma mesa. A luz piscou só uma vez e naquele clarão eu vi. Ela estava ali, alta, deformada. Meus músculos finalmente responderam. Corri como nunca havia corrido na vida. Não esperei elevador, desci as escadas de emergência pulando degraus, sentindo o ar queimar nos meus pulmões. Só parei quando cheguei à calçada, sob a luz dos postes da rua e o barulho dos carros. O segurança estava lá embaixo, pálido, me esperando na porta. Ele não perguntou nada, apenas me entregou um copo d'água e disse:
Amanhã você pede demissão. Ninguém aguenta o sexto andar. Eu não pedi demissão no dia seguinte. Pedi naquela mesma noite, por e-mail. Nunca mais voltei lá, nem para buscar meus pertences. Algumas coisas a gente não explica, a gente só sobrevive. Era uma noite sufocante, daquelas em que o calor parece grudar na pele como uma segunda camada. Morávamos no 5º andar de um prédio velho, com paredes que pareciam absorver o calor do dia e estufá-lo à noite. A cidade estava imersa numa onda de calor implacável, o tipo que faz o ar vibrar e os pensamentos derreterem. Eu nunca acreditei em histórias de assombração. Fantasmas, vultos, coisas que sussurram na escuridão. Isso era lorota de interior, coisa de quem cresceu ouvindo causos à luz de lamparina. Eu era prática, cética, com os pés fincados no concreto da cidade. Naquela noite, meu marido, Tiago, estava na sala mergulhado nos livros, preparando-se para uma prova importante. O ar-condicionado do quarto, nosso único alívio, resolveu pifar justo quando mais precisávamos. Resignada, abri a janela, deixando entrar uma brisa morna que mal aliviava. Deitei na cama, o lençol úmido de suor, e o cansaço me puxou para o sono como uma correnteza. Não sei quanto tempo passou, mas fui arrancada do sono por um som. Um arranhão, lento e deliberado, como unhas riscando madeira. Meus olhos se abriram e o quarto estava escuro, exceto por um brilho fraco da luz da rua que entrava pela janela. Foi então que a vi. Uma figura atarracada, negra como a noite sem lua, escalando a janela com movimentos erráticos, como se os ossos não se encaixassem direito. Suas mãos eram compridas demais, os dedos se esticando como galhos secos, arranhando o parapeito. Não havia olhos visíveis, apenas uma escuridão onde o rosto deveria estar. Mas eu sentia que algo me observava, como se o próprio vazio tivesse consciência. Meu corpo travou. Era o 5º andar. 5º? 5º andar? Nada deveria estar ali, subindo pela parede como uma aranha grotesca. Minha mente gritava que era impossível, que eu estava sonhando. Mas o ar estava pesado, úmido. E o cheiro, meu Deus, o cheiro. Um fedor fétido como carne podre misturada com enxofre invadiu o quarto, tão denso que parecia entupir minha garganta. A coisa terminou de entrar e, com um movimento lento, ficou de pé ao pé da cama. O colchão cedeu sobre seu peso, rangendo como se protestasse. Cada passo que ela dava, rastejando sobre o lençol, fazia a cama gemer. E eu senti o peso, real, físico, me prendendo contra o colchão. Então ela parou, bem acima de mim. E na penumbra, eu vi 2 pontos brilhantes, minúsculos, como brasas apagadas, surgiram onde os olhos deveriam estar. Um sorriso se abriu, largo demais, torto, mostrando dentes que não pareciam humanos. Eram afiados, irregulares, brilhando com uma umidade doentia. A boca se movia, mas não havia som. Só um zumbido baixo, como um enxame distante que vibrava nos meus ossos. Meu coração batia tão alto que eu achava que ela podia ouvi-lo, que ela queria ouvi-lo. Eu não sei de onde tirei forças. Talvez tenha sido o desespero, o instinto puro. Em sobrevivência, gritei. Um grito rouco, rasgado, que pareceu rasgar o ar. Segundos depois, Tiago irrompeu no quarto, a luz da sala o iluminando por trás como uma aura. Ele congelou na porta, os olhos arregalados, e eu soube que ele também viu. A coisa virou a cabeça num ângulo impossível, o sorriso ainda fixo, e com um movimento rápido demais para ser natural. Ela desapareceu. Não correu até a janela, não saltou, não fez barulho. Simplesmente deixou de estar ali. O colchão afundado voltou ao normal num estalo seco, como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de cima de mim. O cheiro podre ainda pairava no quarto, impregnado nas cortinas, no lençol, na minha pele.
Tiago ficou imóvel por alguns segundos, olhando para o canto perto da janela com a respiração curta, como alguém tentando acordar de um pesadelo sem conseguir. Você viu? Minha voz saiu quebrada. Ele não respondeu de imediato, apenas assentiu devagar. Naquela noite, nenhum de nós dormiu. Sentamos na sala com todas as luzes acesas até o amanhecer. Tiago tentava racionalizar. Dizia que talvez fosse alguém drogado escalando o prédio, talvez uma alucinação causada pelo calor extremo, talvez paralisia do sono. Mas eu via nos olhos dele que nem ele acreditava nisso. Quando o sol nasceu, voltamos ao quarto. A janela estava aberta exatamente como eu havia deixado. Só que havia marcas no parapeito. 4 riscos fundos na madeira, como se algo tivesse fincado garras ali. Não pareciam arranhões comuns. Eram profundos demais, longos demais. E o pior não foi isso. No lado de fora da janela, do lado externo do prédio, havia marcas descendo pela parede. Como pegadas. Não humanas. Escuras, úmidas, espaçadas de forma errada, como se aquela coisa tivesse se arrastado verticalmente pelo concreto do 5º andar como um inseto enorme. Tiago ficou pálido na hora. Naquela mesma semana, nos mudamos do apartamento. Nunca contamos o motivo verdadeiro para ninguém. Mas às vezes, no meio da madrugada, eu ainda acordo sentindo aquele cheiro. Carne podre e enxofre. E juro por Deus, às vezes escuto unhas arranhando a madeira da janela do nosso quarto novo.